Veganismo na Amazônia e desenvolvimento sustentável local. Será que dá pano para manga? O que vocês acham? Será que a gente consegue debater isso aqui? Não fique de fora que hoje o papo foi sobre isso. Eu acho que vai ser bem legal. Vocês vão se interessar como eu me interessei também. Bem diferente. Duas mestras na área. Marjorie Neves e Bruna Mariá falando sobre esses assuntos de veganismo e desenvolvimento local. Se tu gostou do tema, então já deixa teu like aqui e segue a gente. Toca a vinheta, diretor. Marjorie, tudo bem? Oi, tudo bem? Legal. Então nós vamos fazer o seguinte, Marjorie. Eu vou te apresentar para o nosso público aqui. A Marjorie, ela é uma entusiasta aqui no desenvolvimento da Amazônia, né? Tem mestrado na Universidade Federal do Pará sobre desenvolvimento local, né? No núcleo de altos estudos, né? Da Na universidade. verdade, é no núcleo de meio ambiente. Ah, perfeito. Lá no NUMA, né? Isso. Isso. Pronto. Então, Marjorie, fala aqui para nós um pouquinho sobre como é que essas comunidades tradicionais, o povo da Amazônia, pode contribuir para o desenvolvimento local. Bom, Tom, boa tarde. Obrigada pela oportunidade aqui no Smart Jungle, falar sobre desenvolvimento local na Amazônia. Bom, eu trabalho muito em programas de desenvolvimento local, responsabilidade social de algumas empresas aqui no estado do Pará, e trazendo a responsabilidade dessas comunidades para o desenvolvimento local. Basicamente, o desenvolvimento está dentro da comunidade, até porque essas comunidades elas trabalham para se desenvolver. Então, cada comunidade tem uma especificidade, mas de modo geral, aqui no estado, grande parte trabalha agricultura familiar, principalmente voltada, no caso, para a produção da mandioca. Né? Muitas das comunidades ainda estão focadas, por mais que às vezes tenham uma agricultura familiar diversificada com outros frutos, hortaliças, mas sempre tem o retiro, né? Sempre tem a roça da mandioca. E assim, essa contribuição uma das coisas que a gente coloca muito nos programas de desenvolvimento local é justamente essa diversificação da produção, que muitas comunidades acabam tendo algumas dificuldades. Por exemplo, não só na parte da distribuição de tarefas da produção, mas principalmente da gestão dessa produção. Para onde eu vender, para quem que eu vou vender, quais são as quantidades, como é que eu vou lidar com o dinheiro que eu vou ter de retorno disso e como é que eu vou reinvestir, né, na minha produção. No caso, transformar isso realmente em produção. Por que que eu digo isso? Porque nossas comunidades elas estão acostumadas apenas com subsistência, onde a mandioca ela entra apenas como o único produto de comércio, de comercialização. E quando que a alimentação dessas comunidades, muitas das vezes, é muito, vamos dizer assim, pobre, por conta da falta da diversidade. Muitos deles, Uhum. por exemplo, têm até árvores frutíferas no entorno da sua casa, mas não têm o hábito, por exemplo, de estar fazendo um suco para dar para as crianças, não tem o hábito de estar fazendo outras variedades dessa alimentação, não seja para sua própria alimentação, mas também para, por exemplo, comercializar isso. Né? Então, é um pouco do trabalho que eu desenvolvo, de trabalhar com as comunidades para estimulá-los a produzir mais, utilizar melhor os seus recursos naturais no qual eles estão inseridos, que a biodiversidade é muito grande. Imagina que tem comunidades que eu trabalho que são na frente do rio e eles não têm o hábito de pescar, né? Até meio intrigante, né? Mas Uhum. isso, como eu falei no início, cada comunidade tem a sua particularidade, tem a sua cultura, e a gente estimula isso dentro do processo de desenvolvimento maior, pelo menos local do município onde elas estão, para depois pensar a região onde elas estão. Perfeito. Isso aí, realmente você falou um caso que é bem intrigante, porque eu já tive essa experiência de estar numa região do Marajó
e ficamos hospedados numa pousada lá e realmente isso, eu comia frango, né, que tinha que vir daqui, né, da região metropolitana de Belém, né? Então, e aí o É, suco a gente tomava suco de caju daquele de caixa, né, de garrafa caixa. e aí eu perguntava lá para a pessoa, falava, pô, mas não dá para ter tem um pé de acerola aqui, a gente não dá para tomar, né? Então ficava essa realmente uma observação bastante interessante. Agora, você falou também sobre uma questão que me chamou muita atenção, da questão da falta dessa sustentabilidade, né? Não só ambiental, mas também financeira, né? Comenta um pouquinho para nós É. também, Marjorie, como é que é essa vida aí do pequeno produtor, da agricultura familiar dentro da Amazônia aqui? Bom, eu estou falando de comunidades rurais bem distantes das cidades, dos polos das cidades. Por exemplo, tem comunidades que não têm ainda energia. Então, a energia ela é só aquela base de motor a diesel, por exemplo. Antes também da cidade, essas comunidades têm dificuldade de escoamento dessa produção. Então, elas não têm, vamos dizer assim, recurso financeiro. Então, o que comunidades ribeirinhas, por exemplo, o que chega de comércio lá para eles? É o que eles chamam o barco que aparece lá para vender pão, vender açúcar, vender café. É só isso. Então, eles não têm assim, o hábito, não têm o seu acesso, né, a estar fazendo compra com dinheiro. Então, da mesma forma, eles não têm como escoar a produção. Então, essa falta de acesso a determinadas coisas que se necessitam para uma boa produção, que seria uma energia, que seria poder fazer uma alimentação mais saudável, que seria, inclusive, ter outros ingredientes, outros insumos para poder fortalecer a sua alimentação, eles ainda realmente têm essa dificuldade. Não que organizadamente eles não consigam, mas ainda há essa dificuldade. Por isso que eu digo que a gente precisa cada vez mais fortalecer essas comunidades, estimulá-los a trabalhar cooperativamente, né, para que eles possam se inserir no seu próprio desenvolvimento. Sempre digo para eles, não vai ser ninguém de fora que vai chegar lá e desenvolvê-los. Eles próprios têm essa capacidade. Eles próprios têm todo esse recurso no entorno deles, mas precisa saber bem gerir esses recursos naturais. Perfeito, perfeito. Isso remete àquela questão também que você falou também no começo, né? Que é a questão da responsabilidade social e ambiental, né? E as empresas, né, sejam elas do tamanho que forem, né, precisam ter Isso. esse comprometimento com o seu resultado, seja do seu bairro, da sua pequena cidade, né, e não só as grandes corporações que têm que ter responsabilidade social e ambiental, né? Exatamente. Então, assim, as empresas elas buscam fazer com que essas comunidades elas se instrumentalizem, tanto Uhum. de conhecimento como de alguns equipamentos, se for o caso, fomentar, né, a agricultura com algumas determinadas tecnologias. Por exemplo, tem comunidades que eu estou ajudando a implementar piscicultura, que eles ainda não têm hábito, por mais que esteja do lado do rio, eles não têm o hábito de pescar. Tem comunidades que a gente está ajudando a implementar, por exemplo, a avicultura. Né? Como é que é a avicultura dessas comunidades? É ter um monte de galinha solta no quintal. Então, não, vamos implementar um processo de criação. Vamos multiplicar isso para você ter para a sua alimentação e vamos ter isso para, de repente, poder aumentar essa escala dessa produção e poder, de repente, comercializar. Né? Isso vai trazer o quê? Retorno financeiro para a família. E essa família poder ter acesso a outros bens que gostariam para suas crianças e tudo mais. E Então, trabalho de responsabilidade socioambiental implica, né, levar essas tecnologias, esses conhecimentos para as comunidades. é importante, né? Porque pelo menos é o sentimento que nós aqui da Amazônia Tech a gente tem, que a dificuldade hoje também do acesso das pessoas, das comunidades, né, é justamente esse, você requisitos mínimos, né? Então você poder se alimentar bem, porque não Uhum. adianta, né? A gente tem uma discussão muito séria no grupo que é sobre tecnologia, inovação, internet das coisas e tal, etc. Mas às vezes o cara não almoçou, né? O cara não tomou um café, não tomou seu café da manhã, tal, etc. Então quer dizer, às vezes é o básico
mais da base da pirâmide mesmo que a gente está falando, que não é atendido de uma forma correta, né? E isso complica o desenrolar de todo o sistema produtivo. É verdade. Então a gente vê muito esses gaps aí das empresas, né? E a agricultura familiar não é diferente, né? Como é que você vê não vou nem falar da denominação, né? Mas da agricultura familiar, da necessidade que ele tem também de se organizar. Fala mais um pouquinho para a gente. Conta um caso, mas assim que você viu assim de sucesso aí dentro dessas de desenvolvimento aqui na região amazônica para nós. Tem comunidades que eu trabalhei no ano passado, por exemplo, lá em Pixuna, que ainda são comunidades que ainda não participam de nenhum processo de programa de agricultura familiar, por exemplo, o PAA e o PNAE, né, que são programas de aquisição de alimentos e Programa Nacional de Merenda Escolar. Eles ainda não participam pela falta de organização, né, da comunidade. Por exemplo, a comunidade às vezes até tem uma associação, mas não tem ainda o olhar para a produtividade de uma maneira, como eu falei para ti, diversificada. Muitas dessas comunidades elas se organizam para fazer mutirões, mas qual é o mutirão principal? Para fazer a farinha. Então, às vezes, eles fazem muita farinha e esquecem de, por exemplo, cultivar uma horta, esquecem de colocar uma diversidade de alimentos, por exemplo, o próprio açaí. E eu vejo que muitos deles têm aquela coisa, eu gostaria de ter um açaizal, eu gostaria de ter mais um pomar, mas ainda não tem aquela coisa organizada. Então, fica às vezes na individualidade, cada um faz o seu quintal. Então, se as comunidades tivessem essa organização para que elas pudessem enxergar os benefícios de ingressar numa política de agricultura familiar, por exemplo, elas já começam a se envolver, né? E é uma coisa que a parte econômica está totalmente atrelada à parte social e ambiental, que são informações de políticas públicas que às vezes muitos não chegam na comunidade. Quando eu falei de política pública da agricultura familiar, por trás disso estão as políticas sociais, que eu preciso também que eles tenham acesso à questão da saúde, que eles tenham acesso à assistência social, que eles tenham acesso ao cadastro único, né? Então, tudo isso ainda são famílias que ainda não têm documentos básicos de certidão de nascimento, assim, uma série de coisas que uma comunidade sofre por não ainda estar organizada. E às vezes essa organização, o que, que é? São informações, são pontes. São pessoas que precisam levar essas informações para eles, ou alguém da própria comunidade saber articular essas informações para que cheguem até a comunidade, porque, como eu falei, muitas dessas comunidades que eu estou comentando, que eu estou fazendo esses exemplos, são comunidades muito distantes das cidades. Então, às vezes, eles não têm uma condução, não têm uma moto, não têm um barco para estar constantemente na cidade, para estar vendo essas questões, né, tendo acesso a essas informações. Entendo. Realmente isso é um tema que a gente ainda vai falar muito sobre ele aqui nos nossos Smart Jungle, com toda certeza. Se você E aí eu vou falar com você agora, nosso amiguinho internauta. Se você gostou, aperta aqui embaixo, dá o seu joinha, né? E que a gente ainda vai falar muito mais sobre isso aqui. Pegando o nosso gancho aqui de alimentação, agradeço a Marjorie, né, por estar participando aqui com a gente. Peço que ela fique aqui no grupo, porque a gente já já vai voltar com ela. E vamos dar uma voz agora para um segmento que tem se consolidado no mundo, né? Que é a questão do consumo vegano de alimentos, né? Nós convidamos aqui a professora, mestre em ciências ambientais, que está concluindo seu doutorado também. Ela vai falar um pouquinho para nós sobre isso, que é a professora Bruna Mariá. Converse com a gente aqui, professora. Conte para nós como é que é ser vegano na Amazônia brasileira. Oi, gente, boa tarde. Primeiro, é um prazer estar aqui falando com vocês.
muito gratificante participar de um momento como esse, de discussão, de conversa, e parabéns a todos vocês que estão organizando esse evento. É muito, muito importante mesmo que a gente possa discutir esses temas, levar essas informações para o maior público possível. Bom, primeiro eu queria falar sobre o veganismo, o que é o veganismo. Muitas pessoas associam o veganismo à dieta e, na verdade, não é apenas isso. Quando a gente fala de veganismo, nós estamos falando de um movimento político, de um estilo de vida que, como estilo, vai precisar se ampliar e pertencer e ocupar todos os espaços da nossa vida. Então, embora a maior parte associem o veganismo à alimentação, ele não está restrito tão somente a ela. Então, uma pessoa vegana, ela está preocupada com os animais. Nós buscamos a não exploração ou a libertação desses animais. Nós falamos muito que os animais, eles não têm vozes, eles não possuem voz, mas se eles pudessem falar, eles falariam que gostariam. Então, os veganos são as pessoas que falam por estes animais. Ser vegana na Amazônia é gratificante e é desafiador também, porque a alimentação vegana é a alimentação mais simples que existe. A base da sua dieta são frutas, legumes e vegetais. Então, são alimentos, inclusive, acessíveis em termos financeiros. As frutas, os legumes e os vegetais, eles são muito mais baratos do que os alimentos industrializados. Então, nós estamos em uma área riquíssima de frutas e de legumes, então a gente consegue equilibrar e ter uma dieta muito rica, muito balanceada em termos nutricionais. Agora, se você faz parte daquelas pessoas, daquele grupo que está acostumado a consumir produtos industrializados, complica um pouco, porque esses produtos eles ainda não chegaram até a gente. Então, agora, nos supermercados, nas lojas, é que estão chegando esses produtos. Então, você precisa fazer todo um planejamento quando você vai sair, por exemplo, quando você vai para o trabalho, o simples fato de ir trabalhar, ou você precisa levar um lanche, preparar algo para que você possa comer, ou se certificar que existe uma possibilidade de alimento que você possa consumir no seu ambiente de trabalho. Então, eu costumo falar que tem os dois lados da moeda, né? Porque, embora as pessoas também associem o veganismo a uma alimentação saudável, ser vegano não significa ser saudável. Eu preciso muito que a gente entenda que o veganismo ele está pela libertação dos animais. O propósito do veganismo é esse, é a libertação animal. E isso vai repercutir no nosso estilo de vida, nas nossas escolhas. Mas a alimentação vegana não é sinônimo de uma alimentação saudável. Pode ser que a gente tenha, mas existem muitos veganos que optam por alimentos industrializados e acabam não tendo uma alimentação tão rica como poderia ter a partir das suas escolhas. Olha só que interessante, né? Então você vê aí que realmente transpassa só a questão da alimentação, né? Um estilo de vida realmente. Cadê o Winton? E você também pode ser pego, né, na questão de qualidade de alimentos, né? Agora, uma pergunta como leigo aqui, Bruna, que eu vou lhe fazer, é essa questão, assim, por exemplo, de proteína, né? Porque a gente está acostumado a proteína animal, né? Então, até onde a maioria das pessoas aí conhecem é a questão de proteína animal. Seja o frango, o peixe, a carne bovina, o suíno e tal. Como é que ele pode, né, o vegano, a pessoa que se propõe a ter esse tipo de alimentação, pode suprir esse ganho calórico, não sei como é que seria o termo aí, o que a gente poderia fazer. Conta um pouquinho para nós aí sobre isso.
Eu acho que cortou. Tá. Primeiro a gente precisa entender o que são as proteínas. Quando a gente fala de proteínas, quando a gente fala de proteína, você precisa entender o que são proteínas. Todas as vezes que a gente fala de proteínas, nós estamos falando de macromoléculas que são compostas por aminoácidos e que desempenham importantes funções no nosso organismo. E o nosso organismo, a gente não absorve a proteína. O que nós absorvemos são os aminoácidos. E os aminoácidos, eles são divididos em duas classes, que são os aminoácidos essenciais e os aminoácidos não essenciais. E todos esses aminoácidos, eles são encontrados nos alimentos de origem vegetal. Então, nós conseguimos suprir toda a demanda de aminoácidos, ou seja, de proteínas, por meio da alimentação vegana ou estritamente vegetariana, como a gente também fala, quando fala de alimentação, né? E assim, existe uma variedade imensa de alimentos que são super acessíveis tanto a custo quanto de quantidade mesmo, que nós podemos consumir e ter uma ótima dieta, uma dieta equilibrada, uma dieta balanceada. O arroz com feijão, por exemplo, que é o prato do brasileiro, nós somos conhecidos por comer arroz com feijão, é um prato rico em aminoácidos. O que nós precisamos fazer sempre é pensar no seguinte: você não precisa consumir toda a quantidade de proteína que você precisa em uma única alimentação. Ao longo do dia, você precisa fechar esse aporte proteico, mas você pode consumir no almoço, por exemplo, grão de bico, que é rico em proteínas, é rico em aminoácidos também. No lanche, você pode usar um leite vegetal, um leite de castanha de caju, com uma banana e aveia, que também tem proteína, também tem aminoácidos, e aí você consegue fechar, ao final do dia, esse aporte proteico que você necessitaria. Uhum. Dentre as fontes de proteína vegetal, existem várias. E a gente tem semente de abóbora, amendoim, semente de girassol, feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, soja, aveia. Então, assim, enfim, existem muitas alternativas, muitas possibilidades, e que, além de você estar contribuindo para a libertação desses animais, para a exploração desses animais, você também está contribuindo ativamente para a melhora do meio ambiente. Porque hoje nós sabemos que o maior problema, os maiores problemas ambientais que nós temos deriva da agropecuária. A agropecuária ela é responsável pela maior parte da emissão de gases poluentes, pelo desmatamento, pela poluição dos oceanos, pela poluição dos rios. Então, assim, não adianta somente você falar que eu estou reduzindo a quantidade de água que eu estou gastando na minha casa, eu estou reduzindo a quantidade de energia elétrica, eu estou economizando, quando na verdade o fator principal é você impacta positivamente e diretamente no meio ambiente como um todo. Perfeito. Realmente é uma questão de cultura, de hábitos, de todo um ciclo, né? Um grande processo que tem que trazer, né? O problema é, como até a Marjorie falou, né, Bruna, que a gente está falando de algumas gerações, né? E isso para trazer isso para dentro da comunidade, do pequeno produtor, do pequeno agricultor, que está acostumado a comer só a farinha e o produto industrializado, né? Então ele tem que mudar todo um procedimento, né, de hábito de consumo dele. Então, deixar de criar
a galinha solta e comer o Exa- ovo com farinha para optar por comer mais grãos, mais vegetais, frutas, né? Pô, nós temos aí um universo frutífero aí dentro da Amazônia incrível e a gente não explora isso devidamente, né? Determinados municípios aí que são grandes produtores e a gente não consegue ter uma escala de até mesmo de uma agroindústria condizente com o tamanho de produção que a gente tem, né? Eu acho o meu entendimento, né? Eu posso estar errada e a Marjorie. Só um momento, acho que cortou aqui o seu áudio. Isso. E a Marjorie pode até me corrigir se eu estiver errada, mas o que eu observo nessas comunidades, eu já fui em algumas comunidades pesqueiras em Soure, já fiz algum trabalho em algum. Voltou? Agora, você estava falando que você foi a Soure e fez umas visitas em algumas comunidades ali no Marajó. Isso, eu conheço comunidades pesqueiras. Isso. E o que eu pude observar naquele momento? Que muitos deles acabam que perdem essa identidade de comunidade, eles acabam almejando ocupar espaços que não estão, espaços e hábitos que não seriam típicos do ambiente que eles estão inseridos. Então, muitas vezes eles têm à disposição diversos alimentos de origem vegetal, frutas, leguminosas, ali pertinho a eles, e aí eles acabam não optando. Eles querem algo que vem da cidade, um produto industrializado, um hambúrguer, e eles acabam optando por isso. E a gente acaba perdendo eu não diria a essência, né? Mas a gente acaba perdendo o conhecimento que é gerado naquela comunidade, a cultura que é gerada ali, e eles acabam tentando ter os hábitos das pessoas da cidade. Entendo. Isso faz até me lembrar, Tom, que tem comunidades que as crianças, né, acabam fazendo, vamos dizer assim, recebendo um pouco dessa carga, acho que de conhecimento e hábitos de gerações. Por exemplo, teve comunidades que eu fui que as crianças elas gostam de almoçar mortadela com farinha. E o lanche é aqueles pacotes de pipoca, né? Pipoca industrializada. Uhum. E durante as ações que eu estou na comunidade, a gente gosta sempre de estar estimulando alimentos locais, né? Vamos colher todos caju, vamos fazer um suco de caju, vamos fazer uma salada de fruta juntos aqui, né? Eu sempre procuro colocar no nosso alimento, que eu faço junto com a comunidade, o que tem nos quintais. Sim. Mas é incrível a resistência das crianças e, mas a senhora não trouxe pipoca? Não. A senhora não trouxe um refrigerante e tudo? Quando que o pensamento tem que ser justamente aquele que eu estava comentando, de aproveitar o que temos no quintal, aproveitar o recurso natural, né, a favor da própria saúde, né, da Uhum. saúde deles e sem ter que colocar esses elementos, esses estranhos na comunidade, porque vai gerar um resíduo, né, são plásticos que vão entrar naquela comunidade, é um alimento que não tem nutriente nenhum para aquela criança, né, que só vai prejudicar, vamos dizer assim, e vai tirar cada vez mais, por exemplo, o hábito de estar comendo um biju, uma tapioca com castanha, vai estar tirando aquele gosto de, vamos realmente tomar um suco de caju porque é gostoso? A gente Sim. já fala de suco de frutas ali, algumas crianças até tortam o nariz, na própria comunidade rural. A Sim. gente vê isso na cidade, né? Sim, Falam de, sim. vamos comer uma fruta, o menino já entorta o nariz, não, eu quero um Danone. Mas na Sim. comunidade rural, isso não pode acontecer, né? São culturas que a gente precisa compreender.
o acesso econômico da comunidade, das famílias, o valor nutritivo para aquela comunidade, e também melhor usar aqueles recursos até de uma maneira diferente. Você não gosta de comer in natura? Vamos aprender a fazer umas técnicas diferentes, assado, vamos fazer diferente, cortadinho, vamos fazer diferente, misturando com outras coisas, né? Uhum. Se é o caso do sabor, variar o sabor, tem outros frutos, outros recursos nutritivos e vegetais que existem na comunidade para poder fazer com que supra essa necessidade do sabor, né? Que também tem uma questão de necessidades aí, né? Claro, claro. Então é interessante essas demandas, né, da comunidade rural. Até mesmo para poder dinamizar, né, economicamente, socialmente, né? Por exemplo, tem uma fruta aí nossa aqui, né, que eu acho assim, ela que é muito desprestigiada e eu particularmente gosto muito, que é o jambo, né, que é uma Sim, árvore linda no meu ponto de vista, também dá frutos e a gente vê que chega na época é a coisa mais difícil você ver aí nas casas de bolos, né, de tortas, alguma sobremesa desse tipo aí é uma coisa que a gente acaba, né, não tendo no nosso dia a dia, aí, casas de sucos, esse tipo de coisa. E que a Bruna tu não nos. falaste, estou uma coisa sobre impacto de geração em geração, né? Porque eu vejo também que muitas das pessoas mais idosas, as pessoas mais velhas, elas têm essa consciência, elas têm essa ciência que é melhor usar os seus recursos naturais para melhorar a sua alimentação. Só que as novas gerações é que não estão acompanhando, não estão querendo aprender isso, estão fazendo com que esses conhecimentos tradicionais eles acabam sendo cada vez mais vaziados das comunidades tradicionais, né? Então, a nossa comunidade, imagina, tudo que nós sabemos das nossas comidas típicas, né, são heranças, né, dos nossos Uhum. antepassados, né, dos nossos indígenas, o tacacá, a tapioca, a farinha, mas muitas das coisas assim que a gente sabe, doces, de fazer outras coisas, eles acabam não querendo aprender e acabam assumindo esses conhecimentos, a gente tendo que resgatar esses conhecimentos para reintroduzir nas comunidades para as novas gerações. A própria história da farmacologia, né, os chás, essas atividades. Né, Bruna, fala um pouquinho para nós, um pouquinho sobre essa questão aí também. Existe esse tipo de chás? Existe isso dentro da alimentação vegana? Como é que fica? Por exemplo, eu fico doente, né? Você falou sobre a questão de uso animal, né? Então, por exemplo, pelo menos no meu conhecimento aqui, muitos testes ainda de produtos são feitos em animais, né? Coelhos, ratos, né? Então uma infinidade aí. Então, como é que o veganismo, como é que ele vê isso aí? Que tipo de, como é esse comportamento também, né, dentro da saúde do vegano aí? Como é que você vê isso? Olha, o veganismo é dentro do possível e do praticável, né? Obviamente, existem vários grupos, vários mesmo. Nós acabamos que pressionamos as empresas, pressionamos a indústria para que esses testes eles não sejam mais realizados. Então, assim, no momento em que é muito pouco provável que alguém decida que vai se tornar vegano hoje, tipo, dormir e amanhã vou ser vegano. É muito pouco provável que isso aconteça, porque o veganismo é um processo. Você precisa conhecer as empresas, porque não basta não ter somente insumos de origem animal no produto. Não pode ter o insumo, não pode ter a matéria-prima, não pode ser realizado nenhum tipo de teste e a empresa ela não pode patrocinar nenhum tipo de evento que envolva a exploração animal. Então, nós precisamos pesquisar essas empresas. Se a empresa não tem uma política de colocar essas informações à vista, você precisa enviar e-mail, você precisa ligar, tudo isso para se certificar de que aquele produto ele realmente ele está apto ao consumo vegano, ao É um- vegano, porque existem empresas veganas e existem produtos aptos a veganos. Então, pode ser que a empresa ela não seja uma empresa vegana.
mas ela produza produtos que podem ser consumidos por quem é vegano. No sentido de medicamentos, de remédios, entra no sentido do possível e do praticável. Obviamente, eu não vou deixar de tomar uma vacina porque eu sou vegana, embora nós desejamos que os testes que são realizados com animais para que essa vacina chegue até os humanos não sejam mais realizados. Existem diversas formas, diversos mecanismos, tecnologias que podem ser aplicadas e substituir esses testes aos animais. Então, o veganismo é dentro do possível e do praticável. O que a gente não pode é confundir o possível e o praticável com uma vontade, um desejo, um capricho. Então, não posso deixar de comer chocolate de uma determinada empresa que não é vegana, porém é uma empresa que patrocina vaquejada, que patrocina rodeio. Isso não é dentro do possível e do praticável. Você pode muito bem viver de forma segura, sem colocar a sua saúde, a sua segurança em risco por deixar de comer um chocolate, mas você precisa, por exemplo, tomar uma vacina. Você não vai deixar de tomar uma vacina, embora nós vamos sempre estar apertando na tecla de que esses testes em animais, eles podem ser substituídos, eles devem ser substituídos. Isso se estende para todos os demais produtos, para cosméticos, para produtos de limpeza, qualquer coisa que você precise utilizar, você precisa se cercar ao consumo vegano. Entendo. Realmente isso aí é bem mais difícil do que a gente pensava, né? Você tem aí vários requisitos aí e abdicações, né, muito grandes aí da parte da pessoa, né? Realmente não é um hábito, é um estilo de vida que a pessoa tem que adotar, né? E até mesmo aí, pelo que você está falando aí é um ciclo que ele é bem longo e complexo, né? Não dá realmente para você hoje é quinta-feira, vou acordar, hoje eu sou vegano. Realmente é um estilo aí que tem que ser Não tem construído, como. né? É um processo. É um Perfeito. processo que leva meses. Há quem diga anos, né? Então tem algumas variações. Bom, quero agradecer a Marjorie, a Bruna por ter compartilhado aí o tempo delas com a gente aqui no nosso canal da Amazônia Tech, aqui no nosso projeto Smart Jungle, está trazendo um pouquinho de informação aqui para os povos da Amazônia. Marjorie, quer fazer algum agradecimento? Quer dar um tchau para a galera aí, nossos seguidores? Eu que agradeço, Tom, toda a equipe Amazônia Tech pela oportunidade de debater sempre os desafios da nossa região, da região amazônica, que aqui tem gente que fala assim, o Pará não é um estado, é um país, a Amazônia inteira imagina. São muitas culturas diferentes, estilos de vida diferentes, mas que todos nós precisamos aprender a melhor gerir os nossos recursos naturais para o nosso bem-estar, né? Então, é isso que move um pouco do trabalho que eu desenvolvo e agradeço muito a oportunidade de poder estar debatendo esses assuntos e poder fazer com que a gente tenha mais proatividades para o desenvolvimento local na nossa região da Amazônia. Obrigado, Tom. Obrigado, Bruna, pelo bate-papo. Eu agradeço. Bruna, por você. Bom, eu também gostaria muito de agradecer por essa oportunidade de estar falando um pouco mais sobre o veganismo. Então, muito obrigada a toda a equipe, muito obrigada a Marjorie. E o que eu gostaria de deixar aqui para todos que vão nos assistir é que o veganismo, ele é necessário. Ele é necessário. Nós precisamos, e eu sempre costumo falar assim, se não for pelo amor, infelizmente vai ser pela dor. Então, que seja por amor, né? Que seja uma escolha que não seja algo imposto. Nós estamos passando por um momento super difícil, que é a pandemia, algo que nunca foi visto neste século. Então, assim, se
as pessoas fossem veganas, se nós tivéssemos um número maior de veganos, muitos problemas, inclusive. Então, eu deixo um apelo para que vocês repensem os hábitos de vocês, para que vocês considerem o veganismo, porque mais de 70 bilhões de animais podem deixar de ser explorados em um único ano, levando uma vida vegana. Então, assim, o meu agradecimento, muito, muito obrigada mesmo por esse espaço para poder falar sobre veganismo. Perfeito. Bom, gente, agradeço aí novamente a Bruna e a Marjorie por estar compartilhando seus conhecimentos esse tempo aqui com a gente. E agradeço você, nosso seguidor que está aqui com a gente, né? Esse projeto aqui, o Amazônia Tech e o Smart Jungle, ele vem para ajudar o Convida, né? Que é realizado entre União Pará e União Brasil, que vem patrocinar a distribuição gratuita, né, de face shields, álcool em gel e máscaras para diversas comunidades na região amazônica, né? Então já chegamos aqui no estado do Pará, no Amazonas e no Amapá. Contribua com a gente, acesse aqui o nosso site que está aqui embaixo, entre em contato que a gente vai ter o maior prazer de estar recebendo a sua contribuição e a sua ajuda, seja financeira ou qualquer outro tipo de forma, dentro do nosso projeto. Entre em contato com a gente e, mais importante, dá o teu like, compartilha, cara. Essa é a única ferramenta que a gente tem. Um grande abraço a todos e até a próxima.